Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E esse programa, mais uma vez, tem o patrocínio da Bradimex, que é a principal associação representativa desse segmento no país. E hoje nós trazemos uma liderança feminina para o nosso Panorama Talks. Estamos aqui com a Erika Schwartzman. Ela hoje é diretora da unidade de negócios da Mafra Especialidades, que é uma das unidades, uma das BUs da Vivel, e desde 2022, nessa direção especificamente, mas ela é uma profissional com larga trajetória no mercado farmacêutico, já passou por Profarma Specialty, Grupo Elfa, Oncoprod, então conhece muito a fundo esse segmento de distribuição de medicamentos e os desafios que são inerentes a essa atividade. Érica, obrigado aí pela presença, seja bem-vinda. Obrigada a vocês. Primeiro, parabenizá-los pelo trabalho. Eu tenho acompanhado o panorama farmacêutico e tem sido de grande valia em informação, e atualizações do que a gente hoje encontra no mercado farmacêutico. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Érica. A honra é toda nossa. Mas vamos lá, né? A gente já ouviu vários atores, né, ao longo dessa trajetória do Panorama Talks, sempre com o desafio de entender o- a jornada, né? Essa jornada que envolve a chegada, desde a primeira ponta, né, de produção do medicamento, passando pela chegada ao paciente, que é, no fim das contas, o objetivo final de todos, né? Mas, para entender um pouquinho lá essa operação da Mafra, como é que ela funciona, quais são hoje as estratégias que, né, para melhorar o acesso a medicamentos e a adesão aos tratamentos aqui no país e vêm sendo encabeçadas pela Mafra? Bacana. Quando a gente pensa em medicamentos especiais, que é exatamente esse nicho que a gente trabalha, a gente hoje, eh, se depara com vários desafios, sejam eles a própria adesão do tratamento desse paciente, o quanto ele está realmente disposto a permanecer em tratamento, seja conosco ou seja, com a própria instituição que hoje o acompanha, além dos desafios que ele também encontra até chegar ao tratamento necessário, até chegar ao tratamento que ele, de fato precise. Eh, Hoje, o que a gente pode entender aqui no Brasil como grandes desafios e estratégias, a primeira delas é realmente o mercado privado, com as operadoras de saúde entenderem qual de fato é o caminho a partir de agora, diante de, né, do que eles têm hoje como conta hospitalar e da própria operação, e o mercado público, de fato, estar muito disposto a entender quais são as necessidades especiais desses pacientes. Hoje a gente atende em diversas modalidades, a gente atende pacientes que vêm até nós através de ações judiciais, pacientes que judicializam a própria operadora de saúde em que eles, eh, estejam como clientes hoje, e a própria Secretaria da Saúde também fornecendo as medicações necessárias para esse tratamento. Mas o que eu vejo hoje como desafio para o Brasil é que a gente ainda tem um largo caminho a percorrer até chegar o que a gente acredita ser o mundo ideal para um paciente, de medicamentos especiais, Leandro. Entendido, Érica. E, bom, a Mafra ela tem uma especialidade, alguns focos, né? Uhum. Nutrição, ortopedia, dermatologia corretiva, assistência pós-cirúrgica, enfim, tem mais de 19 mil produtos, né? Agora, como é que de fato, né, vocês vêm se inserindo nesse mercado, né? Considerando o papel de cada ator nesse ecossistema, né? Indústria, distribuição, vocês estão muito além da simples distribuição, né? E Uhum. vocês estão e eu acho que vocês estão avançando na prestação de serviços, né? Acho que é legal entender um pouquinho como é que tem sido a atuação da Mafra nesse quesito. É, exato. Então, o que a gente entende é que fazer a distribuição por si só, ela é uma commodity dentro desse nosso mercado. Ah, as necessidades vão muito mais além. O paciente hoje, ele precisa de serviço. O que a gente entende que um principal diferencial é a humanização. Então, ainda que o mercado caminhe para tecnologia, para robôs,
a gente entende que o paciente no momento da doença e das doenças que a gente cuida hoje, que são extremamente, específicas e raras em muitas delas, ele necessita de um apoio humano. Então o que nós temos hoje é um grupo de profissionais que trabalham conosco em diversas frentes, seja nutrição, enfermagem, hã, fisioterapia, para orientar esse paciente no momento em que ele entra em alguma das nossas, filiais, das nossas wellness store, ou esse paciente por telefone, quando ele recebe a orientação da utilização do medicamento. Eh, não, a gente não abre mão desse tratamento muito próximo, muito humanizado e, mais do que isso, é uma forma que a gente encontrou de entregar tanto para a indústria farmacêutica quanto para a operadora de saúde, uma extensão do que eles fazem como tratamento quando esse paciente está hospitalizado. Não, perfeito. E acho que um pouco nessa linha você já falou em humanização, né? E a gente nos bastidores estava conversando para entender um pouquinho a operação da Mafra e falou-se muito em deshospitalização, né? É interessante a gente entender um pouco mais essa terminologia, porque isso tem um pouco, né, uma relação com um novo conceito que vocês estão implementando, que é o do Wellness Store, né? Me fala um pouquinho Exato. desse conceito, Érica, e Uhum. vamos, e claro, né, vamos chegar nesse termo deshospitalização, né? De que maneira isso pode tornar mais amigável e mais humana essa interação com o paciente, claro, né? A jornada dele se tornar um pouco mais, é, não digo fluida, mas muito menos dolorosa, obviamente. Exato, e acalentado. Quando a gente, entendendo muito, a gente tem um papel muito próximo à operadora de saúde e até mesmo aos órgãos públicos que atendem o paciente final. Uma das principais contas das operadoras de saúde hoje é a permanência do paciente em tratamento hospitalizado. Esse paciente, por muitas vezes, ele responde muito melhor a um tratamento quando ele vai para casa. Mas como assegurar que esse paciente saia do ambiente hospitalar e continue a ter os mesmos tratamentos que ele teria enquanto hospitalizado? Em um ambiente, em setores que conseguissem de fato entregar esse 360 graus de tratamento, nutrição, curativos, medicação, e as nossas as lojas, como a gente chama de wellness store, ela contempla toda a jornada de tratamento do paciente. Então, quando você visita uma delas, você já é recebido por um farmacêutico, esse farmacêutico já identifica todas as necessidades desse paciente de acordo com a sua prescrição, pós-alta, e aí que é exatamente essa continuidade ao tratamento. Após esse tratamento, esse atendimento, já entra uma nutricionista para entender se esse paciente é um paciente de nutrição interal ou parenteral, e assim sucessivamente por todos os nossos profissionais. Dentro desses centros, Leandro, você encontra tudo que você possa imaginar de necessidade do paciente, seja uma cama, hospitalar, como um colchão dedicado a não ter escaras nesse paciente, a qualquer outro tipo de tratamento ortopédico ou nutricional ou, de curativo que esse paciente vá consumir ao longo do seu tratamento até ele chegar a uma alta definitiva. Imagine você que antes ele fazia tudo isso dentro do ambiente hospitalar, gerando realmente uma conta mais alta, e aí começou-se a perceber que esse paciente no seu ambiente residencial, com o apoio da família, no ac né, no a ne nesse aconchego e tendo os tratamentos corretos, ele respondeu muito melhor aos tratamentos. Então essa é uma forma que a gente tem, sim, de apoiar as operadoras, ouvindo muito o que elas têm a nos dizer sobre desafios, e o próprio paciente a gente conseguindo de fato entregar um nível de serviço muito melhor do que puramente a comercialização de qualquer um dos nossos produtos. E, na verdade, a Wellness, ela funciona em parceria com as operadoras, ou vocês têm alguma parceria também com indústrias farmacêuticas que têm os seus programas de suporte ao paciente? Como funciona esse sequenciamento, digamos assim?
Aham, acontece nas 2 frentes. A primeira delas, sim, a porta de entrada é a operadora de saúde, a gente identificando com eles, todas essas necessidades, e a segunda, a indústria farmacêutica, principalmente quando ela tem a necessidade de colocar um produto específico, para tratamento no Brasil. Então hoje, todas as doenças raras praticamente são atendidas por nós, e os programas para paciente também tem o nosso braço atuando na entrega e acompanhamento desse paciente em casa. Então, sim, hoje a gente consegue trabalhar em extensão tanto com a indústria, ou quanto com o próprio cliente. E existe um outro nicho de paciente que a gente pode colocar aí dentro dessa conta, que são os pacientes particulares. Então, o paciente que em determinado momento entende que ele precisa seguir com o seu tratamento de maneira única e com as suas verbas próprias. Bom, Érica, a gente percebe o quão complexa é essa logística, essa operação, mas eu queria que você destrinchasse um pouquinho mais os desafios, né? Os principais desafios enfrentados nesse processo de pós-alta, né? E essa transição também, né? Do ambiente hospitalar para o domiciliar. Exato, acho que o que a gente pode pensar aqui juntos é que, a operadora hoje ela tenta de todas as formas, manter as suas contas estáveis e saudáveis, né, mais do que tudo. E para ela não deixa de ser um desafio, junto conosco, entender até que ponto ainda é responsabilidade dela tratar esse paciente, mesmo ele sendo deshospitalizado, uma vez que ela diminui esse tempo de permanência, e quais seriam então as obrigações da operadora enquanto cuidado com esse paciente. Ele sai com uma série de necessidades, sejam nutricionais, medicamentosas, de curativos, e aí a operadora ela vai até certo ponto, mas o que a gente enxerga, e sim é um super desafio, é que ainda uma parte dessa receita é subsidiada pelo familiar ou pelo próprio paciente. Então não deixa de ser um desafio, chegar ao consenso de qual seria o pacote mais adequado para entregar a ele, até que ele de fato esteja apto a voltar às suas necessidades, naturais de vida. Então sim, ainda para a gente, uma incógnita de como chegar a esse modelo, que fique bom para todos os lados, seja para o paciente ou para a própria operadora que hoje, eh, atua nessa cadeia junto conosco. E, Érica, esse modelo, ele já tem uma escala nacional? Como é que tá, em que estágio ele está nesse momento? Hoje, totalmente, né, já concentrado aqui na região sudeste do Brasil, mas sim, há um estudo para nós, tanto em viabilidade no norte e nordeste, porque tem uma grande parte de pacientes de lá que a gente atua à distância, então hoje, o que a gente tem como ferramenta nos possibilita chegar em qualquer parte do Brasil, mas a gente entende que falta essa proximidade e essa atuação dos nossos profissionais realmente, tete a tete com o paciente e orientando, como a gente consegue dentro das nossas wellness store. Aí vale dizer também que a gente tem um braço muito forte na dermatologia estética, então hoje, a Vível atua, hã, dentro de toda a cadeia de dermatologia, seja ela tópica ou de procedimento, então esse é um mercado que para a gente não deixa de ser, um dos mais favoráveis, uma vez que ele já corresponde 4 bi por ano e cresce todos os anos pelo menos 2 dígitos. A gente já atua nesse mercado há bastante tempo, então há mais de 10 anos, e o que a gente percebe é que ele não para de crescer, levando em conta que hoje apenas 3% da população nacional tem acesso a esse tipo de procedimentos. Não, realmente, há um mercado a conquistar, né, literalmente, Tem. e a pacientes a serem absorvidos também por esse modelo. Agora, Érica, eu sempre acho que é desafiador essa pergunta, mas eu não deixo de fazer para, né, para saber até onde a gente pode chegar. Mas, claro, o Brasil é um país com dimensões continentais, situações e características muito peculiares,
Mas olhando outros mercados, né? Aproveitando a sua vivência também, de mercados do exterior, eventualmente, o que a gente pode assimilar nesse momento, né? Uhum. Parte do caminho já, de alguma forma, já está sendo traçado e é legal esse modelo, é interessante as próprias distribuidoras mudando um pouco, reinventando um pouco o seu papel nesse processo, mas que outros mercados, que lições a gente pode assimilar de outros mercados e que o Brasil ainda precisa absorver? Sim, sim. E aí é interessante porque para nós Estados Unidos não deixa de ser um bench, uma vez que eles têm programas de saúde que vão muito além do que a gente ainda faz hoje aqui no Brasil. Mas o que eu posso dizer a você é que sim, a gente está chegando muito próximo a esse atendimento humanizado, que é o que eles realmente também prezam. Então, hoje, as nossas wellness, elas são muito próximas ao que você vê lá fora, como uma CVS, a um Walgreens. Então, é exatamente isso, é você propiciar ao consumidor todas as suas necessidades dentro de um só lugar. Então vai muito além de uma farmácia. Ela é realmente um centro em que você, sabe que vai para encontrar de tudo que você necessita, quando a gente pensa no paciente nesse sentido. Já o paciente privado, o paciente que ainda vem até nós através, de um tratamento de operadora, esse ainda é para nós um desafio próximo, perto do que a gente, né, vive olhando os mercados externos, então, que são modelos totalmente diferentes. O Brasil realmente ele ainda precisa, de alguma forma, estabilizar para chegar a um modelo como esse, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Perto do que nós já tivemos lá atrás, hoje, a saúde ela está mais acessível. E ela está mais acessível porque o paciente hoje ele é mais informado. Aí a tecnologia vem a favor. Então, aí é a tecnologia caminhando junto com a humanização. Bacana, Erika. Acho que fica essa mensagem, a dica para o mercado, né? Que realmente precisa discutir cada vez mais formas de integração de modelos, contas e negócios, né? Enfim, Isso, mais do que garantir que todo mundo pague a conta, né? Que seja um modelo sustentável e que principalmente atinja o objetivo de beneficiar os pacientes, né? No fim, é o exato. ganha-ganha que a gente tem que buscar sempre. E Érica, lembrando que lá no final da cadeia tem um paciente que precisa de um tratamento, precisa de uma medicação. exato. Esse é o E que a no fim, gente esse mais preza. é o objetivo de todos, né? Mas É legal, verdade. Érica. Poderíamos discorrer mais tempo aqui, mas, né, enfim, te agradeço aí pela participação. O Panorama Nós Talk que segue de portas agradecemos. abertas. Nós que agradecemos e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Obrigado, Érica. Um grande abraço. Outro para vocês. Bom, se você não quiser perder esse e os demais programas e edições do Panorama Talks, fica a dica. Inscreva-se no canal, ative as notificações e, claro, siga o Panorama Talks também no portal panoramafarmacêutico.com.br e nas nossas redes sociais. Um grande abraço.